Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Marcos 10, a partir do versículo 13. Aleluia. Você que está nos assistindo, acompanhe conosco a palavra do Senhor e você possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Versículo 16: então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Fala para o Senhor nesse momento: Deus, fala comigo. Deixa eu ouvir a tua voz. Não deixa eu ficar com um coração resistente com aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Fale com Deus dessa forma. Receba o que Deus tem para você nessa noite. Eu quero falar sobre o segredo da meninice. Inocência. Eu quero falar em duas pregações. Eu quero estar falando sobre inocência. A importância da inocência. Deus, Ele expressamente, Ele diz: não as embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O segredo da inocência, nós não podemos perder esse segredo. Ser menino na presença de Deus. Muitas vezes nós não queremos entender o que o Senhor está falando, mas a inocência nos aproxima de Deus. Quando eu olho para o reino de Deus com inocência de uma criança, as crianças muitas vezes não têm voz, as crianças muitas vezes ficam por último. Agora não, mas antigamente as crianças tinham regras e regras. Hoje as crianças, tem muitas crianças que ditam regras. Mas eu quero falar da inocência. A inocência de uma criança. Como essa criança precisa dos braços de Deus, do carinho de Deus, da bênção de Deus, do abraço de Deus. Como essa criança precisa do apoio dos seus pais, do amor dos seus pais, do carinho dos seus pais. E se for perguntar hoje aqui para muitos pais, os que já criaram e os que estão criando, você tem muita história para contar da inocência dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque criança, ela acredita nos adultos. Não minta para uma criança, porque mais tarde você vai pagar caro, porque a criança cobra.
E aquilo que não é preenchido na infância vai trazer uma lacuna na vida adulta. Por que que Jesus está nos dizendo aqui para nós sermos como criança, para herdarmos o seu reino? Ele diz no versículo 15: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe por quê? O adulto, ele não quer ouvir. O adulto, ele tem a sua opinião formada. O adulto questiona. A criança recebe. A criança acredita quando o pai diz: eu amo você. Quando a mãe a protege. O pai e a mãe são heróis. Muitas pessoas, às vezes, não receberam o carinho dos pais. Mas a regra é para todos. Ele diz: de maneira alguma entraremos no reino se não agirmos como uma criança. Não vos embaraceis. Aleluia. Temos que desejar ser como uma criança. Temos que desejar ter a inocência de uma criança, receber o reino como uma criança, acreditar como uma criança acredita nos seus pais. Ela acredita. Ela acredita. E Jesus nos diz, ele se indignou com os discípulos quando vinha aquele tanto de criança para receber, para abraçar Jesus. Os discípulos. E quantas vezes, irmãos, nós temos uma atitude de criança, mas de adorador. Nós adoramos, nós nos importamos quem está nos vendo. Nós queremos adorar a Deus como uma criança. Cantar, desafinado, mas eu canto para adorar a Deus. E quantas vezes somos criticados ou então pautados. Quantas vezes você abre a mão para adorar, levanta a mão, abre os lábios e levanta as mãos para adorar a Deus, mas você fica preocupado com quem vai te ver. Ei, tenha a inocência de uma criança. Adore a Deus como se fosse uma criança ouvindo ou obedecendo o seu pai, se arrumando para ir passear, correndo, buscando a roupa, vestindo. Interessante, minha neta quando fala que vai sair, ela corre e busca a roupa, ela se arruma. E ai dos pais se disserem: não vamos mais. Só fale quando tem certeza. Vamos sair, vamos, porque a criança acredita. E a mensagem de Deus para nós nessa noite, irmãos, é que nós devemos agir na inocência de uma criança. Não venha para a igreja para mostrar que você está marcando ponto lá. Venha para adorar o seu pai. Venha para dizer: pai, eu te amo, independente de qualquer coisa. Eu estou aqui para te adorar. Eu vou levantar minhas mãos. E eu sei, quem quiser levante também, mas se não quiser eu levanto. Eu estou aqui para te ouvir. Isso é inocência de criança. É só assim que nós conquistaremos o reino. Ele diz: de maneira alguma você vai entrar se você não for como uma criança, não agir como uma criança. Nós precisamos da meninice de uma criança para driblar esse mundo, para driblar as coisas desse mundo. É na inocência, irmão. Tem muita coisa que você tem que fingir que não vê. Amém? Tem muita coisa que você tem que fingir que não ouviu.
se você levar tudo à risca, você não vai conseguir. Tem coisa que você tem que relevar. Criança, você fala áspero com ela ali, para ela obedecer, mas depois se você for lá e disser, olha, eu amo você. Sabe por que que você foi corrigido, ou por que que você ficou de castigo? Porque você desobedeceu. Loguinho, o sorriso dela aparece. Se você ver o semblante de uma criança quando o pai e a mãe dizem, eu te amo. Ela diz, eu te amo também. Nós não podemos levar as coisas à risca de uma forma. Tem que ser desse jeito e daquele jeito, porque senão, deixa eu te falar. Uma criança, ela não sabe os riscos que ela corre. O pai é que tem que ficar, a mãe tem que ficar ali, não pisa aqui, não faz aqui, aqui tem uma tomada. Ela não está nem aí, ela vai, ela arrisca. Aleluia. E é isso que Jesus está nos dizendo. Seja como uma criança, se arrisque. Não fique ali, tropeçando nas coisas, querendo ser adulto, justificando tudo, se desculpando tudo. Se arrisque, se lance como uma criança. O mundo, ele não perdoa. O mundo está aí oferecendo muitas coisas, mas ele não te perdoa. Você caiu porque quis. Você caiu porque quis. Você foi seduzido porque quis. Mas Jesus está nos chamando, vem cá. Quero que você seja uma criança. E deixa eu te conduzir. Deixa eu te levar, eu te livro. Eu te livro dos riscos. Eu te livro dos perigos. Eu cuido de você. Eu quero apenas que você confie em mim. Eu só quero que você confie em mim. Os riscos, eles estão aí. Corra para alguém que te ama. Corra para alguém que te aceitou, te chamou de filho, mesmo com suas meninices. Às vezes, irmãos, estava preparando essa palavra e o Senhor falou comigo. Quantas meninices suas eu já aturei. Aleluia. Sabe, nós queremos ser meninos para dar birra. Nós queremos ser menino para ficar com raiva. Queremos ser menino para pirraçar com Deus. E eu te chamo hoje para você ser menino numa inocência para adorar a Deus. Não para fazer birra, não para fazer bico. Ele nos chamou de filho, mesmo com as nossas meninices, com as nossas birras. Ele nos adotou como filho. Está lá em João, aleluia. João 1,12. Ele deu-nos o direito de sermos chamados de filho. Mesmo com as nossas meninices, mesmo com a nossa birra. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas com raiva de Deus. Isso é birra. Isso é birra do lado do avesso. Não vamos ser criança apenas para fazer birra, porque não ganhei um pirulito, porque não ganhei uma balinha, porque Deus não me ouviu. Vamos ser criança na inocência de adorar, de falar, Pai, eu acredito no Senhor, o Senhor me ama, eu sou teu filho, o Senhor me chamou de filho, o Senhor me adotou como filho. Essa é a verdadeira inocência. A verdadeira inocência, acreditando no amor de Jesus por sua vida. A verdadeira inocência tem gratidão.
e não rebeldia. A verdadeira inocência não é aquela criança que birra e não come. A gratidão é quando você se esvazia para receber de Deus. Fique sem comer, mas com propósito de jejum, de adoração. E não por birra de uma criança. Uma criança rebelde. Criança rebelde é o que nós somos. Deus nos chama para entrarmos no seu reino. E nós só vamos entrar no reino, nós vamos entrar lá chamando de Pai. Pai, Paizinho. É assim que nós vamos entrar no reino de Deus. Você não vai entrar lá como adulto. Nenhum vai tomar posse do reino se não for como uma criança. Você não vai entrar lá ditando regras para Deus. Aleluia. Você não vai entrar lá dizendo, é assim, tem que ser assim. Quantas vezes, irmãos, nós gastamos tempo questionando e não querendo ouvir. Temos que aprender a ouvir, mesmo que eu não queira. Só assim eu vou adquirir a inocência. A inocência que Deus tanto requer de nós, que Jesus tanto requer de nós. Quem recebe o reino como uma criança, aceita o reino dos céus. O reino dos céus é movido pela inocência. O reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Devemos orar como se tivéssemos o coração de uma criança. Você já prestou atenção como que uma criança ora? Ela fala palavras, salteia, às vezes ela nem sabe pronunciar a palavra direito. Deus não está atrás de um discurso. Deus não está atrás de palavras perfeitas. Ele está atrás de alguém que o queira, que o aceite, que o adote como meu Pai. Meu Pai. Sabe por quê, irmãos? O que Ele tem para mim e para você já está aí com você. O que Ele vai fazer, o que Ele já determinou, já está aí com você. Já está aqui comigo. Eu preciso apenas tomar posse. E não ficar como criança, será? Duvidando. Como criança birrenta. Deus nos chama a acreditar nele. Senhor, o que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor preparou para mim, eu aceito. Quantas pessoas ignoram, mas eu quero te falar nessa noite. A criança, ela conquista o coração do adulto. Conquiste o coração de Deus nessa noite. Aceite o que Ele preparou para você, o que Ele escreveu antes de você nascer. Está lá no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Eu ainda eu estava sendo formado no seio, no útero da minha mãe. Mas os meus dias já estavam contados pelo Senhor. Você já pensou o próprio Deus fazer a sua biografia? Você já pensou o próprio Deus determinar os teus dias? Isso é acreditar. Isso é deixar Deus ser o seu Pai. É deixar Ele agir. Quantas pessoas
não querem deixar Deus agir. Deus está falando, mas são tão cheios de justificativas, tão problemáticos. E o melhor de tudo, irmãos, Deus nos aceita como nós somos. Não seja adulto para deixar Deus direcionar a sua vida. Seja uma criança. Arrisque. Tenha confiança no seu pai. Não duvide daquilo que ele preparou para você. Não duvide do projeto, do plano dele para você. Anima o teu coração. Confie no seu Deus. Ele não vai te deixar às margens. Qual pai que vê a criança caminhando para um abismo e vai deixar ela cair? Confie em Deus. Eu não sei qual é o seu dilema, eu não sei quais são os seus dilemas, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus vai continuar sendo o seu paizão. Ele vai continuar te entendendo. Volte à inocência. Seja como uma criança. Tem uma música que fala muito sobre isso e diz: mas às vezes eu sou levado pelo desejo de crescer, para me tornar independente. Quantas crianças, quantos adolescentes querem alcançar a maioridade para se tornar independente? E Deus te diz essa noite: continue sendo criança. Não se torne independente. Eu gosto de você do jeito que você é, com seus defeitos. Irmãos, qual pai que vê defeito num filho? Os nossos filhos são perfeitos. É ou não é? Qual pai que vê defeito? Os outros podem rir, achar, feio, mas o pai e a mãe acham lindos. É assim que Deus nos vê. Nós somos feios para outras pessoas. Nós somos esquisitos para outras pessoas. Nós somos estranhos para outras pessoas. Quantas pessoas sorriem de nós, irmãos? Você não tem ideia. Quantas pessoas na sua frente é tão bonzinho, mas na hora que você vira as costas, sorri. E Jesus nos chama essa noite para os braços dele. O que ele fez com aquelas crianças? Então, tomou-a nos braços e, impondo-lhes as mãos, o abençoou. Deus tem isso para nós. Precisamos entender esse amor de Jesus. Falar do amor de Jesus é tão bom, mas no mesmo tempo é tão difícil. Só quem sente. Quando você sente amado por Deus, você consegue expressar. E quem está ouvindo, quando se sente amado por Deus, consegue entender o que você quer transmitir. Por isso, nessa noite, Deus está nos convidando a nos posicionar. Chega de sermos criança só para dar birra. Chega de sermos criança só para acharmos defeito nas coisas. É defeito na igreja, é defeito no marido, é defeito na esposa, é a comida ruim. A criança, ela ama a comida dos pais. Nem vê que está salgada. Precisamos de uma reflexão. Pararmos de ser adulto, reclamões,
para sermos criança e aceitar a voz de Deus. Precisamos deixar de ser birrentos. Tem pessoas que ora, Deus não respondeu, não vou mais orar. Deixa eu te falar, é adorar. Para adorar, tenho que ouvir, mesmo sendo que eu não quero. Crianças ficam de castigo, amém? Crianças são tiradas delas coisas que elas gostam, para disciplinar. E mesmo assim, elas precisam do apoio, do amor, do carinho de seus pais. O pai disciplina não é porque odeia, é porque ama. Quantas vezes minha mãe me disciplinava e dizia para mim, é porque eu te amo. Era tão difícil de entender aquilo, mas hoje eu entendo. Sabe, se você está sendo disciplinado por Deus, ou as coisas estão acontecendo, Deus te chama a voltar a ser criança. Acredite nele, acredite nesse amor. Precisamos nos posicionar como crianças inocentes, não como crianças birrentas. Se Deus falar assim, eu quero, Neri, é desse jeito, eu falo, tá bom, Deus, estamos juntos. Para que eu vou questionar? Se Ele é meu paizão, se Ele é que dita as regras. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. A dúvida, ela sempre vai vir. E eu quero te dizer, mesmo diante da dúvida, confie que seu pai não vai deixar você cair no abismo. Confie que ele não vai deixar você ir para uma avenida que está com muitos carros para te atropelar. Será que você consegue entender isso? Você pode agora fechar os teus olhos e dizer, Deus, revela para mim essa palavra. Revela para mim o que o Senhor está querendo que eu aprenda. Em que eu tenho sido birrento, em que eu tenho sido um adulto iracundo. Em que eu tenho sido, pergunte para Deus. O Senhor nunca vai me deixar. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tenho uma certeza que o Senhor não vai me deixar, acredito. O pai, ele não vai deixar o filho. E você foi chamado de filho. Você é o filhão, a filhona. Aleluia. Entenda isso. O que você tem pedido para Deus? Como você tem orado? Você tem orado exigindo de Deus? Deus, o Senhor tem que fazer isso, porque senão... Ou você tem... Por favor, Pai, estou aqui, olha a minha situação. Qual pai que não se compadece de um filho? Fala para ele. Começa a dizer, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor. Me dê força para continuar. Me dê força para andar. Me dê força para ver as coisas rompendo lá na frente. Porque eu vou ver. Abra sua boca, igreja. Começa a dizer, eu vou ver. Eu sou filho. Eu vou ver, eu sou amado do Senhor. Volte à inocência. Aquela inocência pura.
Volte à inocência que Deus quer ver em você. Tira as birras. Começa a dizer: Deus, eu recebo, eu quero. Deseja essa inocência, a pureza de uma criança. Arrisque sua fé. Arrisca, fala: Deus, se o Senhor está comigo, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Não fique fazendo exigências para Deus. Fala: Pai, se esse é o melhor para mim, o Senhor quer me disciplinar nisso aqui, eu aceito. Eu sei que isso é o melhor para mim, aceita. Seja como uma criança, entre no reino. Aceite o que Deus preparou para você. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Fale para Deus, se é o Senhor, se foi o Senhor que determinou, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Eu aceito, Deus. Eu aceito, porque o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor segura nas minhas mãos nessa noite. Me conduza pelo bom caminho. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, nos ajuda a voltar à inocência. Nos ajude a voltar à inocência, Senhor. Nos ajuda, Deus. A inocência, a meninice. Não para termos birra, mas para adorar o Senhor. Para ouvir o Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Oh, papai. Oh, meu pai. Tenho que aprender a ouvir. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, meu Deus. Mesmo sendo Nos ajuda, que não Pai. quero. Nos ajuda a ouvir. E ainda assim abrir meus lábios. Como uma criança, Senhor. Para adorar. Adorar o Senhor em qualquer situação. Para adorar. Respeitar o Pai em qualquer situação. Para adorar. Oh, Deus, nos leva a uma nova dimensão. Nos ajuda, Deus, a entrar no Teu reino como crianças. Nos ajude a nos apossar do Teu reino, Senhor. Ouvindo o Teu Espírito. Ouvindo o Senhor. Obedecendo o Teu Filho, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda. Tenho que aprender a ouvir. Oh, Deus. Mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Te amamos, Senhor. Para adorar.